Fala, seus lindões, Chrysler aqui, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o novo filme da Netflix, Você Nem Imagina, que estreou nessa sexta-feira, dia 1, e ele com certeza é um dos filmes mais esperados dessa semana, e ele pode parecer um clichê, mas ele é muito mais do que isso, ele traz uma sensibilidade incrível e a gente vai discutir todos os pontos do filme no vídeo de hoje, mas lógico, não deixa de se inscrever aí no canal e dar aquela força, deixando seu like e tudo mais. A gente acompanha a história da Ellie, que é uma garota super inteligente que faz os trabalhos das pessoas na escola em troca de dinheiro para ajudar o seu pai em casa. E aí o Paul pede ajuda para ela para escrever uma carta para Aster, que é a garota que ele tá apaixonada, só que a Ellie também é apaixonada por essa garota e a situação complica mais ainda porque eles acabam se tornando grandes amigos. Esse filme fala bastante sobre descobertas, principalmente sobre o amor, e isso ele demonstra em seus diferentes personagens e ao longo dele, e é justamente isso que torna a gente humano, né? Essa questão do amadurecimento, porque é justamente nessa fase que a gente tá descobrindo o que a gente gosta, independente da nossa preferência. Por exemplo, o Paul, ele não sabe expressar exatamente o que ele sente, mas ele é apaixonado por essa garota, que é a idealização dele, e no final das contas, ele acaba se apaixonando pela garota, que ele tinha um convívio maior, que ele começa a admirar aquela garota. E eu gostei muito do Paul, ele foi um personagem que facilmente me conquistou, porque mesmo que ele venha do clichê do atleta americano, ele é um personagem que você vê que ele tem um esforço, ele quer conquistar aquela garota, a própria Ellie fala que ele é esforçado, então quando a gente traz ele como esse atleta e não o Trig ele é estereotipadão, a gente já vai falar dele aqui, até mesmo o lance dele ser atleta, ele não é realmente muito bom, as coisas acontecem sem querer, mas quando a gente traz ele, a gente vê um personagem muito mais humano do que os outros filmes sobre romances adolescentes acabam trazendo. E já a Aster, ela tem essa briga interna dela sobre a capacidade dela ser diferente da vida que foi imposta a ela, e a gente tem essa quebra do convencional quando a gente tem essa aproximação final com a Ellie. O interessante da Aster também é que eles colocam toda essa questão da religião, a gente tem essa relação dela com o Trig, que é quase caricata sobre ela ser a prometida pro casamento, e eu gosto desse tipo de discussão porque eu vejo que às vezes a gente tem uma busca por ser muito diferente dos outros e acaba que nessa busca do diferente todo mundo acaba se tornando igual. Então é algo que não serve só pro clichê da garota popular, mas sim pra pessoa que também tenta ser diferente e acaba sendo um diferente igual a todo mundo. Então eu acho que é uma discussão super válida, principalmente pro público-alvo do filme. E essa discussão interna sobre quem sou eu, do que eu quero fazer, das conquistas que eu quero ter e do que eu projeto pra minha vida e não o que foi imposto a mim. E eu gosto muito quando ela tem essa fala de primeira vez que ela tá com uma garota sem falar sobre outros garotos. E aí a gente vê um papo super cabeça sobre diversos assuntos. E já a Ellie, a nossa protagonista, ela tá em diversas descobertas, porque ela tá escrevendo essas cartas de amor, mas ao mesmo tempo ela tá descobrindo sobre o amor, sobre o que é o amor e principalmente sobre a sexualidade, sobre o que ela sente. E conforme a gente vai discutindo sobre o filme, a gente vê que ele tem vários aspectos dos clichês dos filmes românticos, só que no final das contas ele se aproveita do clichê para contar uma história diferente e completamente sensível. E o Trig, ele é um bom exemplo disso, porque a gente tem ali o cara perfeito que namora com a garota popular e ele não tem muito destaque ao longo do filme e mesmo assim ele tem um egocentrismo que chega a ser quase caricato. Então, por exemplo, ele acha que a Ellie é apaixonada por ele, quando a Ellie faz todo o discurso ali sobre o amor, ele fica achando que é sobre ele. E esse filme ele demonstra tanto a quebra do clichê que mesmo quando a protagonista consegue o que ela quer, ela ainda assim segue o seu destino, o que ela quer para a vida dela e principalmente nessa busca de melhora de vida. E no final das contas, o filme não é sobre a sinopse dos dois amigos que se apaixonaram pela garota popular, mas sim sobre a garota não popular conquistando aquelas pessoas. E o filme brinca com isso também na sua narrativa, porque quando a gente vê o pai assistindo clássicos do cinema, principalmente do cinema romântico, para aprender o inglês, a gente vê que depois o filme ele acaba justamente trazendo essas cenas dos clichês dos clássicos pro filme dela, como por exemplo alguém correndo atrás do trem e fazendo toda aquela cena. E sinceramente, cara, aqui no filme foi uma cena muito linda. O sorriso do Paul é uma coisa que realmente me contagiou muito, ele dá esse sorriso em diversos momentos no filme.
é tipo um sorriso muito genuíno. O filme fala sobre a descoberta do amor, mas também fala muito sobre a amizade verdadeira e como quase esses dois aspectos eles caminham juntos aí, e a gente vê muito disso na dinâmica da Ellie com o Paul, como eles se ajudam nas necessidades dele. Por exemplo, é muito bonito ver que o Paul vai cuidar do pai da Ellie quando ela precisa ir embora. A gente vê que é uma relação de muito respeito entre os dois, como ele mesmo também cuida da Ellie, tanto como aquela questão do violão quando a escola tem aquele show de talentos, como ele cuida dela enquanto as pessoas estão tentando ferir e ele é aquele apoio que ela precisa. Às vezes a gente só precisa de uma pessoa, sabe? E até mesmo a Ellie, né? A gente vê que ela é uma personagem que é um pouco mais dura, que não sabe muito sobre emoji, interpretação de emoji, mas a gente vê como ela vai se moldando ao longo do filme também, como ela vai ficando mais sensível, como uma cena do filme que ela vê o cara correndo atrás do trem e ela critica aquela cena e depois no final a gente vê ela chorando com uma cena exatamente assim. Então a gente vê como toda essa história moldou a protagonista. E é muito interessante a gente ver que nessa descoberta do amor, ela não se associa exatamente à pessoa, mas sim ao que ela complementa a outra pessoa. Então, pode ser tanto numa questão de um comentário de um desenho que você fez, ou até mesmo nas divergências que vocês têm de pensamento, como acreditar em Deus. Quase um amor às cegas nesse formato de filme romântico adolescente. O amor também é visto na dinâmica da Ellie com seu pai, que mesmo que pareça ter uma distância ali, existe o carinho em cuidar. E eu gosto muito quando o filme se aproveita da sua temática para a narrativa também. Então, por exemplo, a gente tem um contexto de cartas aqui no filme. Em vários momentos do filme ele é interrompido com trechos de escritores conhecidos como Oscar Wilde, principalmente porque traz essas discussões dos livros que os personagens estão discutindo e também traz o direcionamento daquela história. E é interessante porque quando a Ellie entende sobre o amor, ela passa a ser a citação do filme, ao invés de ser sobre os escritores que ela reproduzia sobre o amor. E eu falo que ele é um filme sensível não só na forma de contar a história ou das temáticas que ele traz, mas também nas cenas que o filme traz. Primeiro que esse filme ele tem uma fotografia maravilhosa, é muito lindo de se ver, mas ele também tem algumas cenas com uma delicadeza tão bonita, quando elas estão ali no lago e aí o lago reflete o rosto delas e ele tá bem focado ali no rosto das meninas, ou até mesmo quando a Ellie tá conversando com a Aster perto do final do filme, em que elas estão discutindo a relação delas e se entendendo de novo, e aí elas estão separadas pela linha da rua, cada uma tá em um lado, porque existe um distanciamento entre as duas até a gente ter o ápice ali da cena, que vem em mais um clichê dos romances. Então ela passa essa linha. E a trilha sonora também, essa trilha sonora do filme é maravilhoso. Assim, pra mim tudo nesse filme é muito perfeito, é de uma delicadeza muito bonita, e eu acho que é por isso que esse filme vai emocionar muita gente, vai pegar muita gente. E pra quem espera uma sequência, a diretora chegou a falar em uma entrevista que poderia sim ter uma sequência, mas só se ela se sentisse confortável de continuar contando essa história, que ela particularmente não é muito fã de sequências, a não ser que seja algo planejado, como uma sequência de um filme que é adaptado de um livro e tem uma continuação. E eu entendo as pessoas quererem uma sequência, porque realmente ele é um filme muito bonito, mas como o próprio filme fala no início, ele não é um filme sobre uma história de amor, ou pelo menos uma história de amor que a pessoa consegue ficar com a pessoa que ela ama no final, mas sim que é um filme de descobertas, e por isso ela também vê as pessoas solitárias no trem, cada um tá trilhando o seu caminho, como a gente vê os relacionamentos mais singelos e mais verdadeiros, seja eles de amizade, de respeito, de família. E gente, é lindo esse filme, sério, eu saí muito apaixonada mesmo, quase um clichê, né, falar que você saiu apaixonada de um filme, de um romance. Mas deixa aí nos comentários o que você achou desse filme, se você espera uma sequência, vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo, tchau!